Eu trabalhava dirigindo caminhão durante a madrugada por muitos anos, fazendo entregas entre cidades pequenas, onde quase ninguém está na estrada depois da meia-noite. Quem já pegou rodovia vazia sabe como é. Quilômetros de asfalto, faróis iluminando apenas um pedaço da pista e aquele silêncio estranho dentro da cabine. Depois de um tempo você se acostuma com isso. Mas teve uma noite em 2017 que mudou completamente a forma como eu enxergo essas viagens solitárias. E o que aconteceu naquela estrada ainda me deixa arrepiado quando lembro de um detalhe específico. Era pouco depois das 3 da manhã, quando eu estava cruzando uma rodovia longa no interior. Uma daquelas estradas cercadas por mato e praticamente sem iluminação. Eu tinha acabado de sair de um posto de combustível, onde parei para tomar café e continuar a viagem. A pista estava completamente vazia, sem nenhum carro à frente e nenhum farol aparecendo no retrovisor. Eu estava dirigindo tranquilo, ouvindo o barulho constante do motor, quando vi algo na estrada que me fez tirar o pé do acelerador imediatamente. Havia uma pessoa parada no acostamento. Isso por si só já era estranho. Aquele trecho da rodovia ficava a quilômetros de qualquer cidade ou posto. Mesmo assim, um homem estava parado ali, olhando para a pista, como se estivesse esperando alguém passar. Eu reduzi a velocidade instintivamente, tentando entender a situação. Talvez fosse alguém com carro quebrado, talvez alguém precisando de ajuda. Mas conforme o caminhão foi se aproximando, comecei a perceber alguns detalhes que não faziam muito sentido. Primeiro, o homem não estava sinalizando, não estava tentando chamar atenção. Ele apenas estava parado, olhando diretamente para a estrada, e quando meus faróis iluminaram completamente ele, percebi outra coisa estranha. Ele estava vestido com roupas completamente molhadas, como se tivesse acabado de sair de dentro de um rio ou algo assim. O problema é que naquela região não havia rio nenhum perto da rodovia. Mesmo assim, por instinto, eu reduzi ainda mais a velocidade e abri um pouco a janela do caminhão quando passei ao lado dele. Perguntei se estava tudo bem e se ele precisava de ajuda. O homem virou lentamente a cabeça na minha direção. A expressão dele era completamente neutra, quase vazia. Ele respondeu apenas uma frase. Disse que estava esperando alguém. Naquele momento, eu não pensei muito sobre aquilo. Apenas imaginei que talvez ele estivesse esperando algum carro ou conhecido. Então continuei dirigindo pela estrada. Mas depois de alguns segundos, olhando pelo retrovisor, percebi algo que me fez franzir a testa. Ele não tinha se movido. Ainda estava exatamente no mesmo lugar. Olhando para a pista, continuei dirigindo por mais alguns minutos, tentando ignorar aquela situação estranha. Mas algo na minha cabeça não estava encaixando direito. Aquela rodovia era extremamente isolada. Não fazia sentido alguém simplesmente ficar parado ali, no meio da madrugada, esperando alguma coisa. Foi então que cerca de 15 minutos depois, eu cheguei em um pequeno posto policial, na beira da estrada. Era comum ver viaturas ali, fazendo fiscalização de caminhões. Decidi parar e comentar com os policiais sobre o homem que tinha visto na rodovia, pensando que talvez ele estivesse em alguma situação de risco. Quando contei a história, um dos policiais me interrompeu, antes mesmo de eu terminar. Ele perguntou em que quilômetro da rodovia eu tinha visto o homem. Eu disse exatamente o ponto onde ele estava. Os dois policiais trocaram um olhar estranho naquele momento. Então um deles perguntou outra coisa. Ele perguntou se o homem parecia estar molhado. Quando eu confirmei isso, o clima dentro do posto mudou completamente. Um dos policiais respirou fundo e me contou algo que até hoje eu não esqueço. 3 anos antes, naquele mesmo quilômetro da rodovia, um carro tinha perdido o controle durante a madrugada e caído em um lago que ficava alguns metros afastado da pista. O motorista conseguiu sair do veículo e chegou até o acostamento da estrada completamente molhado, mas acabou sendo atropelado por um caminhão que passou logo depois. O homem morreu ali mesmo na pista. Segundo o policial, vários caminhoneiros ao longo dos anos tinham relatado ver alguém parado exatamente naquele ponto da rodovia durante a madrugada, sempre sozinho, sempre olhando para a estrada e quase sempre com as roupas molhadas. Naquele momento eu senti aquele arrepio estranho subir pelas costas, mas ainda tentei pensar em alguma explicação
racional para aquilo. Talvez fosse apenas coincidência. Talvez alguém realmente estivesse ali naquela noite. Mas então fiz uma última pergunta para o policial antes de voltar para o caminhão. Perguntei qual era o horário do acidente que ele mencionou. Ele respondeu, sem hesitar. Disse que aconteceu por volta das 3 da manhã. Exatamente o horário em que eu tinha passado por aquele trecho da rodovia e visto o homem esperando no acostamento.